Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da ANTT, eu dou boas-vindas a todos e declaro aberta a audiência número 5 de 2020, que trata da proposta de resolução que estabelece as diretrizes para o encerramento e relicitação dos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A audiência pública por videoconferência está prevista na resolução número 5.891, de 26 de maio de 2020, que dispõe sobre a substituição das sessões presenciais de reuniões participativas ou audiências públicas por sessões públicas transmitidas por meio de videoconferência ou outro meio eletrônico, em razão do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. Meu nome é Caio Nogueira, sou ouvidor da ANTT e fui designado como presidente desta sessão pública virtual para instalar este ato público. Componho a mesa diretora dos trabalhos juntamente com o presidente da audiência pública e gerente de regulação rodoviária da ANTT, senhor Fernando Barbieri Feitosa, a secretária desta audiência pública e coordenadora de apoio do superintendente de infraestrutura rodoviária, senhora Miriam Ramos Quebor, e pelos representantes da Procuradoria-Geral da AGU na ANTT, que participam virtualmente, o Dr. Milton Carvalho Gomes e a doutora Isabela Silva Oliveira. Mais uma vez, em nome da ANTT, agradecemos a participação de todos e informamos que o aviso da audiência pública número 5 de 2020 foi publicado no Diário Oficial da União no dia 12 de novembro de 2020, na seção 3, página 93. A audiência pública número 5 de 2020 foi publicado também no portal da ANTT, www.antt.gov.br, contendo os procedimentos aplicáveis a essa audiência pública virtual com as regras desta sessão, onde consta que o período de envio de contribuições por escrito está aberto desde as 9 horas do dia 18 de novembro de 2020 até as 18 horas, horário de Brasília, do dia 17 de dezembro de 2020, por meio do sistema de participação da ANTT, disponível no portal da agência. Esta sessão pública será realizada por meio de videoconferência na data de hoje, 26 de novembro de 2020, no horário das 15 às 17 horas, conforme aviso de audiência pública publicado no Diário Oficial da União do dia 12 de novembro. E será realizada de acordo com a seguinte agenda: abertura e composição da mesa diretora, a ser realizada neste momento. Das 15h10 às 15h30, o início da apresentação da proposta. Das 15h30 às 16h40, chamada por ordem de inscritos para manifestação oral. E das 16h40 às 17h, registro das contribuições escritas encaminhadas anteriormente e também encaminhadas durante esta sessão. Quanto à forma de participação, é importante informar que a videoconferência será realizada por meio da ferramenta Microsoft Teams e será transmitida por essa plataforma também, e será transmitida também pelo canal da ANTT disponível no YouTube. O endereço eletrônico da videoconferência foi divulgado às 14 horas do dia 24 de novembro de 2020 no portal da ANTT, no link disponível para a audiência pública número 5 de 2020. As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca dos procedimentos relacionados à realização de participação na audiência, estão disponíveis na íntegra também no portal da ANTT, mais uma vez no link específico da audiência pública número 5 de 2020. O direito de manifestação oral durante a sessão virtual estará condicionado ao credenciamento prévio do interessado, que poderia ser feito até às 14 horas da data de hoje, ou seja, 1 hora antes do início desta sessão virtual. O pedido de inscrição deverá ser enviado para o e-mail ap005.2020@antt.gov.br, informando o nome completo, CPF, telefone de contato com DDD e e-mail vinculado à conta Teams.
e, se for o caso, o nome da empresa, entidade, se tiver representando alguma. É importante informar também que, após a verificação do envio das informações, recomendamos que aguarde o recebimento de e-mail com o link do Teams, bem como instruções para baixar o aplicativo Microsoft Teams, preferencialmente em um computador. Após a instalação do aplicativo e acesso, o solicitante será autorizado e deverá aguardar o convite para se manifestar, que será feito pelo presidente da mesa. Por favor, mantenha o microfone desligado até que seu nome seja chamado pelo presidente da audiência e observe o tempo concedido para a manifestação. Essa informação é muito importante aqui para o bom desempenho, para o bom andamento aqui dessa sessão virtual. E, para o adequado desenvolvimento dos trabalhos, as manifestações orais serão feitas com observância de ordem de inscrição. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública, que será disponibilizado no portal da NTT. Quanto à forma de participação de maneira escrita, é importante informar que aqueles que desejarem apresentar contribuições durante esta sessão virtual deverão enviar a mensagem para o e-mail ap005.2020@antt.gov.br. Os participantes devem informar seu nome e o item a que se refere a contribuição. As contribuições serão registradas por ordem de recebimento e, conforme o caso, endereçadas à resposta dos representantes da área técnica. Caso não haja tempo para registro de todas as contribuições durante esta audiência pública online, as mesmas serão registradas e respondidas em relatório a ser publicado ao final do processo de participação social. As contribuições recebidas nessa audiência comporão um relatório final, acompanhada das respectivas respostas, que será publicado no site da NTT, no link da audiência pública número 5 de 2020, do sistema de participação da NTT. Dando prosseguimento à agenda desta audiência pública, será feita agora uma apresentação conceitual resumida do projeto, com base na documentação disponibilizada. Assim, eu passo a palavra à senhora Miriam Ramos Quebô, coordenadora de apoio da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, para a apresentação da proposta. Com a palavra. Boa tarde a todos. Deixa eu só transmitir aqui a apresentação. Pronto. Bom, boa tarde a todos. Eu vou, antes de passar a minuta propriamente dita, eu vou só contextualizar um pouco por que a NTT está trazendo, né, nesse momento, para participação e controle social, uma minuta de resolução que trata especificamente de diretrizes para o encerramento dos contratos de concessão e para a relicitação. Depois nós adentramos na minuta propriamente dita. Tá? Primeiramente, as diretrizes para encerramento contratual são muito importantes para a NTT, tendo em vista que no próximo ano, em 2021, nós chegaremos ao termo de 3 contratos de concessão da primeira etapa de concessões de rodovias federais, sendo muito importante contar com essas diretrizes nesse momento de encerramento. Além do mais, esses 3 contratos, né, não estão ainda com os estudos para a nova licitação já prontos, não foi realizado ainda leilão para que o novo concessionário assuma, né, o trecho. Então, assim, a NTT tem que estar trabalhando com as hipóteses de encerramento contratual sem um novo operador para o trecho em questão, podendo voltar o trecho ao DENIT ou proceder uma extensão desses contratos de concessão nos termos do artigo 32 da Lei 13.448 de 2017, que é no sentido de prorrogar esses contratos por até 24 meses, pelo prazo necessário
para que esses estudos finalizem e que a gente tenha um novo concessionário. Então, tendo em vista esse conceito, esse contexto de encerramento contratual, é muito importante para a NTT estar debatendo com os senhores essa minuta que estabelece diretrizes para o encerramento, né? Além disso, no que tange à relicitação, no ano passado, em agosto do ano passado, né, nós tivemos o decreto 9957, que tratou, né, de regulamentar a Lei 13448 sobre a relicitação. Então, é um tema novo na agência, é importante que as diretrizes, aqui no caso a gente está trazendo diretrizes do termo aditivo de relicitação, da tarifa calculada para relicitação, por essa razão que nesse momento a gente está debatendo com os senhores esse tema. Então, vamos passar para a minuta em si, né? A minuta de resolução proposta, ela visa estabelecer diretrizes objetivas, né? Com essas diretrizes objetivas, a NTT espera ter transparência, previsibilidade e segurança jurídica, né, a essas ações relacionadas ao encerramento contratual e à relicitação dos contratos de concessão. Então, a minuta exposta, ela é composta de 5 capítulos, né? O primeiro capítulo a gente traz algumas disposições gerais, o segundo capítulo trata do termo aditivo, que é necessário em caso de relicitação ou de extensão de prazo do contrato de concessão. A terceira parte maior da resolução ela é a que trata, o terceiro capítulo, da transição operacional e dos ativos. Aqui a gente trata em sessões distintas as questões do plano de desmobilização da concessão, a fiscalização que a NTT faz nessas fases de encerramento e relicitação, a fase de convivência e, finalmente, o termo de arrolamento e transferência de bens. O capítulo 4 trata da apuração de haveres e deveres, aquele encontro de contas que tem no final do contrato de concessão, né? E, finalmente, disposições finais e transitórias. Então, vamos adentrar em cada um, né, desses capítulos um pouco. Eu resumo um pouco o que está no site disponível para vocês, que eu tenho 20 minutos aqui para bater esse papo com vocês, mas está disponível também no site da NTT, no âmbito da AP005, né, tanto a nota técnica que acompanha a minuta proposta, quanto a análise de impacto regulatório e a própria minuta proposta, em todo detalhamento, está disponível para os senhores. Essa apresentação de hoje também vai constar do site da NTT logo após aqui a apresentação. Então, vamos lá. O que é que as disposições gerais traz? Primeiro, ela fala da aplicabilidade da resolução, né? Então, a resolução ela se aplica aos contratos de qualificados para a relicitação, né? Nos moldes dos artigos 13 a 20 da Lei 13448, e como eu disse para vocês, do decreto 9957, que regulamentou essa lei. Mas ela também se aplica aos contratos de uma forma geral, nos 24 meses que antecederem o seu termo final, ainda que seu prazo venha a ser estendido nos moldes do artigo 32 da Lei 13448 de 2017. Então, logo nas disposições gerais, traz a minuta proposta que é necessário o estabelecimento de termo aditivo, né, tanto em caso de relicitação quanto em caso de extensão de um contrato, como dito acima, com todas as obrigações que serão assumidas, né, nesse prazo. Além disso, ela traz uma atribuição para a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, SURROD, que é o estabelecimento, por meio de portaria, de comissão de planejamento e fiscalização do encerramento contratual. Essas portarias, essas comissões devem ser estabelecidas 24 meses, com antecedência de 24 meses do termo contratual, né, ou no caso de relicitação, e até 15 dias da qualificação do projeto no âmbito do PPI. Então, é importante
trazer para vocês que as atribuições de análise, de fiscalização, que estão dispostas ao longo do normativo, são atribuições da Comissão de Planejamento e Fiscalizamento do Encerramento, tá? Ficando para o âmbito das competências regimentais da NTT, aquelas competências normais do dia a dia, as questões de haveres e deveres, porque exige um pouco de servidores mais especializados em revisões tarifárias, em cálculos tarifários, são cálculos que vão ser feitos para os haveres e deveres. Então, tirando haveres e deveres, o restante dos dispositivos é especificamente no âmbito da NTT tratado por essas Comissão de Planejamento e Fiscalização do Encerramento. Aí passamos para o capítulo 2, que vai tratar do termo aditivo, né? Então, esse termo aditivo, ele estabelecerá ao menos as seguintes cláusulas, né? E terá o Programa de Exploração da Rodovia, o PER, como anexo. Né? No caso de uma extensão contratual, se for mantidas as características principais do PER original e só algumas alterações, então ele indicará, na verdade, quais as atividades do PER original que serão continuadas e quais aquelas que serão descontinuadas. Então, quais são as cláusulas mínimas que devem compor esse termo aditivo? Primeiro, a obrigação das partes, né? Segundo, as condições para a prestação dos serviços, a tarifa de pedágio a ser praticada e, no caso da relicitação, a tarifa calculada. No slide seguinte, eu vou falar dessa diferenciação. Garantias e seguros que deverão ser mantidos pela concessionária. Regras de transição operacional e de ativos, né? Sanções pelo descumprimento das obrigações. Hipótese de rescisão do termo aditivo e prazo de vigência e possibilidade de prorrogação do termo aditivo. Ainda em relação ao termo aditivo, traz o capítulo 2, que é necessário estabelecer para cada termo aditivo esse PER, né, como a gente falou anteriormente, e esse PER vai retratar o quê? As obrigações de manutenção, conservação, operação e monitoração do sistema rodoviário que garantam a continuidade da prestação do serviço com segurança e nível de serviço adequados. Aí tem duas especificações para o termo aditivo da relicitação e da extensão. No caso do termo aditivo da relicitação, a tarifa de pedágio a ser praticada, ela vai ser fruto de negociação entre as partes. Essa questão já é trazida no decreto que regulamentou, né, a Lei 13.448, e a tarifa calculada pela NTT é aquela tarifa que corresponde, né, às obrigações do PER deste termo aditivo. E na relicitação, o valor arrecadado a maior será descontado da indenização que a empresa faz jus no final. Lembrando que essa indenização aqui é só em caso de relicitação, porque está se falando da indenização pelos bens reversíveis, né, não amortizados ou depreciados, porque a concessão vai ser extinta antes do seu termo. Então, a relicitação, a gente extingue a concessão de forma antecipada, por isso ela faz jus a essa indenização. Então, esse valor arrecadado a maior vai ser descontado desta indenização, que é tratada na resolução ANTT 5860 de 2019. Evidentemente, com correção monetária e incidência de uma TIR do fluxo de caixa marginal nesse valor arrecadado a maior. No âmbito do termo aditivo da extensão, aí a tarifa de pedágio a ser praticada é aquela tarifa, né, calculada no PER específico dessa extensão e considerando a remuneração com base no WACC regulatório da NTT. Na composição da tarifa, quer seja extensão, quer seja relicitação, né, deve ser observado preços e parâmetros constantes do plano de negócio vencedor do leilão, né, da concessão em questão, né, com as revisões tarifárias de reequilíbrio econômico-financeiro que ocorreram, né, se houver, se não houver, pode-se também utilizar os estudos realizados para subsidiar a licitação nessa ordem de preferência. O capítulo 3, ele trata
da transição operacional e dos ativos, né, ela é composta de procedimentos que visam facilitar a assunção do sistema rodoviário e a transferência dos bens reversíveis, de forma a garantir qualidade, continuidade e atualidade da prestação dos serviços públicos prestados. Os procedimentos iniciam com 24 meses do termo contratual ou da qualificação, né, do projeto no PPI para a relicitação. É importante ressaltar que esse normativo proposto também traz que a definição de bens reversíveis utilizados serão aquela disposta na Resolução 5860, que eu falei há pouco a vocês, da indenização, né, dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados. E isso é importante porque já deixa claro na resolução, né, essas definições, que às vezes são controversas. Evidentemente, se tiver alguma disposição específica em contrato, as disposições contratuais serão observadas. É importante também relatar que as obrigações e responsabilidades, elas permanecem inalteradas durante a transição, conforme disposto nos contratos de concessão ou em termo aditivo. Aí, como eu tinha dito para vocês, essa parte de transição operacional trata de vários aspectos relacionados à transição. O primeiro deles é o plano de desmobilização. Então, a concessionária deverá apresentar plano de desmobilização com 3 meses de antecedência ao termo final do contrato ou o termo aditivo. E esse plano de desmobilização, ele deve conter, no mínimo, as medidas de desmobilização de serviços operacionais, a retirada de materiais de publicidade, símbolos e outros signos que remetam à concessionária, a relação dos contratos celebrados pela concessionária com terceiros, o inventário da documentação técnica, operacional e administrativa pertinente, né, aí é listado algum desses documentos que são importantes, um relatório dos processos judiciais e administrativos em curso, bem como de eventuais procedimentos arbitrais. Então, a segunda seção dessa transição operacional e dos ativos, ela trata da fiscalização da NTT. Então, tem 2 tipos de fiscalização, uma inicial e uma final do encerramento. A fiscalização inicial, ela começará com 12 meses de antecedência ao termo final do contrato ou do termo aditivo e será concluída com a emissão do relatório inicial de encerramento. Tá? O que é que traz esse relatório inicial de encerramento? As informações constantes dos 12 últimos RETOFs, né, e do banco de dados de sistema de gerenciamento operacional. Aqui a ideia de trazer informações que traduzam um pouco aspectos relacionados à concessão. Por exemplo, no RETOF nós vamos desde das receitas por praça, por sentido, né, vamos tratar também das operações de socorro médico, mecânico realizado e outros aspectos, quer dizer, você traduz um pouco os quantitativos que a empresa dispõe para atingimento dos parâmetros de desempenho operacional, etc. Mas também vai ser trazido nesse relatório inicial o quantitativo e detalhamento das operações especiais ocorridas no ano anterior, por tipo de operação, relatando se houve ou não inversão de faixa e outros recursos disponibilizados pela concessionária. O resultado da última monitoração do sistema rodoviário, né, um inventário preliminar com a lista de bens reversíveis, eventuais ônus sobre eles incidentes, bem como as observações de análise técnicas realizadas e as informações prestadas pela empresa de auditoria independente contratada no caso de relicitação. É importante salientar que no caso de relicitação, o decreto lá que regulamentou a Lei 13.448 já trazia sobre a necessidade da contratação dessa empresa de auditoria independente. A fiscalização final do encerramento, ela ocorre nos 3 meses que antecedem o termo final do contrato ou do termo aditivo e será concluída com a emissão do relatório final de encerramento 30 dias antes do termo contratual.
que é que esse relatório final vai trazer para a gente? Um inventário com a lista de bens e seu estado, bem como as desconformidades regulatórias e em relação ao seu parâmetro de desempenho e funcionalidade. Observe que é um avanço das análises iniciadas lá no relatório inicial de encerramento, né? Mas também vai trazer a avaliação das pendências que, porventura, tenham sido verificadas no relatório inicial de encerramento, né? Traz também apontamentos referentes à operacionalização do plano de desmobilização apresentado pela concessionária e todas as pendências, porventura, indicadas nesse relatório final de encerramento, serão apuradas, o impacto econômico financeiro dessas pendências serão apuradas em haveres e deveres. A fase de convivência, como o próprio nome diz, né, é aquele período de convívio entre a concessionária e o futuro operador, ou a união, em caso de não ter futuro operador, visando a apropriada transição operacional e a continuidade da prestação adequada dos serviços. A fase de convivência, ela não pode ultrapassar 30 dias e traz aqui, né, na minuta proposta, né, algumas atribuições à concessionária que já constam também nos contratos de concessões, mas não descrito dessa forma mais detalhada. Então, a concessionária deverá cooperar com a União, com a NTT e com o futuro operador para a transmissão adequada dos conhecimentos e informações, permitir o acompanhamento da operação do sistema rodoviário e das atividades da concessionária pela União, a NTT e futuro operador, indicar profissionais das áreas de conhecimentos relevantes para a transição, né, durante essa fase de convivência, e interagir com a União, com a NTT e com o futuro operador e com os demais agentes envolvidos na operação do sistema rodoviário. E, finalmente, a última parte da transição operacional e dos ativos é o termo de arrolamento e transferência de bens. Esse termo deverá refletir o inventário de bens da concessão, que serão revertidos, conforme estabelecido no relatório final de encerramento, e será celebrado em até 30 dias o termo do contratual e poderá ser revisto com um ano após. O termo de arrolamento traz alguns anexos com ele, então, por exemplo, é o relatório de vistoria conjunta, normalmente é feito vistoria entre a NTT, a concessionária que está saindo, aquela que está entrando, se houver, e o DENIT, né? Então é esse relatório que vai fazer parte do anexo, mídia com a filmagem da rodovia, últimos relatórios de monitoração, lista e documentos sobre DUPs, desapropriações, RGIs, licenças ambientais, listagem de bens reversíveis, listagem com detalhamento de todas as ações judiciais em que a concessionária e a NTT são partes. E, finalmente, o último capítulo técnico, que é a apuração de haveres e deveres. A minuta proposta traz que, após a realização da última revisão ordinária, deve-se abrir esse processo, né, para apuração de haveres e deveres, esse encontro de contas no final do contrato. E o que é considerado nessa apuração de haveres e deveres? Primeiro, indenização pelos investimentos vinculados a bens reversíveis não amortizados ou depreciados, no caso do encerramento está ocorrendo de uma forma antecipada, né, conforme a resolução que eu já falei, 5860. Também serão considerados indenizações pelos danos verificados nos sistemas rodoviários, as multas aplicadas transitado em julgado, né, outros créditos e débitos entre as partes. Na relicitação, é importante trazer que o cálculo dessa indenização, que eu falei no primeiro ponto lá, será certificado por empresa de auditoria independente. Outro ponto que a resolução traz, que é para resguardar a estabilidade tarifária, a NTT poderá processar em haveres e deveres desequilíbrios verificados na última revisão contratual. E também traz que a existência de processo administrativo sancionador, judicial ou arbitral, em tramitação, não obsta a conclusão do processo de haveres e deveres. Esses pontos que estão em litígio serão dados o encaminhamento para, né, ajuste final de contas, quando da sua resolução.
E, finalmente, para a gente fechar aqui dentro do prazo que eu tinha, né, eu gostaria de trazer para vocês que a proposta que foi hoje aqui apresentada é fruto de debate junto às áreas técnicas da SURROD, né, incluindo, além das suas gerências, as coordenações de infraestrutura que ficam nos estados, e fomos até além. Nós incluímos também no debate as comissões que já tinham sido estabelecidas há mais de um ano atrás, né, para as concessões que encerram o contrato no próximo ano, como eu disse, elas também participaram, essas comissões, da proposta. Tá? A minuta de resolução proposta, ela busca estabelecer diretrizes objetivas, né, tanto para o encerramento contratual, quanto para a relicitação dos contratos de concessões rodoviárias sob competência da ANTT, de modo a conferir maior transparência, previsibilidade e segurança jurídica. Então, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar aqui nesse momento para vocês, né? Ressaltando que todo o material está disponível lá no site da AP5 de 2020 e estou à disposição para algum esclarecimento que se fizer necessário. É isso. Agradeço a colega Miriam Kebu pela exposição técnica da proposta e, dando prosseguimento aos trabalhos, vamos fazer agora a chamada dos inscritos para manifestação oral. E para que todos possam se manifestar, é importante informar que acessem a plataforma Teams com usuários sendo disponibilizados individualmente pela NTT e, quando chamados, por favor, se identificar com o nome completo e, se for o caso, o nome da empresa ou entidade que esteja representando. Gostaria de chamar, portanto, o primeiro inscrito, o senhor Fernando Henrique Fontes dos Reis, advogado da Dutra Associados Advocacia. O senhor Fernando está logado? Oi, está com problema de conexão. Está com problema de conexão? Para fim de registro, informo que o primeiro inscrito está com problemas de conexão. Vou passar aqui, então, a chamada da segunda inscrita. Senhora Carla Aparecida de Souza Mota, advogada da Dutra e Associados Advocacia. Para fim de registro, a segunda inscrita também está com problema de acesso. Então, vou passar aqui para o terceiro inscrito. Senhor Alexandre Barra, representante da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. O senhor tem a palavra, senhor. Cumprimento os membros da mesa, na figura do Fernando Feitosa. Um abraço, Miriam, também. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar toda a equipe que preparou a minuta de resolução, o estudo de impacto regulatório, e pelo que a gente leu e também alguns feedbacks que tivemos das associadas da ABCR, eu posso dizer que foi um trabalho muito bem feito. Vocês estão todos de parabéns, né? Uma minuta bem pensada, né? que era uma lacuna a ser preenchida na regulamentação da NTT, como a Miriam disse no início, que é importante não só em relação ao instrumento da relicitação, que é um instrumento recente, que foi regulamentado recentemente, né, do decreto, mas também em relação àqueles contratos que se encerram a partir do ano que vem. Tem 3 e em seguida vão ter mais, então essa resolução vai ser muito útil. Em termos de contribuição da ABCR e suas associadas, como de costume, nós vamos fazer isso por escrito, né, até o prazo final, mas eu posso adiantar assim, que um ou outro detalhe, principalmente relativo ao uso do WACC, no cálculo da tarifa, né, de pedágio para extensão, talvez a gente tenha alguma sugestão de melhoria nesse quesito específico e algumas outras questões pontuais também que a gente vai colocar por escrito. De qualquer maneira, eu só queria registrar mais uma vez aí a satisfação pelo trabalho realizado, mas não só isso, né, o processo de controle social, o processo de participação dos interessados, isso é muito importante, demonstra transparência, previsibilidade ao mercado, e eu só queria agradecer a oportunidade em nome da Associação Brasileira de
concessionárias de rodovias. Obrigado. Em nome da NTT, eu agradeço a manifestação do senhor Alexandre Barra. Pergunta à mesa se tem alguma consideração a ser feita. Pode dar prosseguimento? Então, dando prosseguimento, gostaria de chamar o quarto inscrito, o senhor Luiz Henrique Teixeira Baldez, representante da ANUT. Para fins de registro, com problema também de acesso, o senhor Luiz Henrique, e não havendo mais inscrito logado na plataforma Teams, gostaria de passar a palavra para os colegas da mesa para saber se tem alguma consideração final a expor. Agradecendo o senhor ouvidor, na condição de presidente da audiência, gostaria de registrar que até o momento ainda não tivemos contribuições para a audiência pública e ressaltar que a audiência está aberta até o dia 17 para o envio de novas contribuições. Creio que, sem mais considerações técnicas, uma vez que as contribuições da BCR ainda vão ser enviadas, devolvo a palavra ao senhor ouvidor para o encerramento dos trabalhos. Feito o registro das contribuições por escritos que foram recebidas, aliás, que não foram recebidas ainda, né, presidente? Informo que as contribuições por escritos podem ser realizadas até o dia 17 de dezembro, por meio do sistema de participação da NTT, o participante, disponível no portal da NTT, www.gov.br/ANTT, no link específico da audiência pública número 5 de 2020. Bom, em nome da NTT, não havendo mais nenhuma contribuição ou inscrito para se manifestar, em nome da NTT, eu agradeço a participação de todos, agradeço aqui a exposição técnica dos colegas e declaro encerrada esta audiência pública por videoconferência. Desejo a todos uma ótima tarde.